O Senhor ele começa a operar de várias maneiras. E aquela igreja era assim, ela era plantada. E quando Paulo ele sai daquela cidade, ele deixa aquela igreja plantada. E então ele deixa Timóteo como pastor daquela igreja. Paulo ele tem o primeiro encontro com Timóteo quando ele está indo à cidade de Listras. Em Timóteo, ele é filho de um casamento misto. O seu pai ele era grego e a sua mãe ele era judia. Só que a formação religiosa de Timóteo, ela era formada pela sua mãe que era judia. Então Timóteo, desde a sua infância, ele está aprendendo a palavra do Senhor com a sua mãe e com a sua avó. Elas vão fazendo essa formação religiosa de Timóteo. E quando Paulo ele chega até aquela cidade, assim ele se encontra com Timóteo. E se nós examinarmos os textos bíblicos, Paulo ele adota Timóteo como se fosse o seu filho. É como se fosse o seu filho espiritual. E Timóteo ele está com Paulo em vários momentos da sua vida. Timóteo ele começa a ser um parceiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Timóteo também ele é um auxiliar de Paulo. Ele se torna um cooperador e ele vai crescendo na palavra do Senhor até se tornar pastor e pastor da cidade de Éfeso. Só que Timóteo ele tinha 3 problemas que marcavam a sua vida. O primeiro problema, que não era necessariamente um problema, é que ele era jovem. O segundo problema em que ele era marcado era que Timóteo ele era um homem tímido. Ele tinha muita timidez. E outra coisa que marcava a vida de Timóteo era que Timóteo ele era doente. E com isso faz com que Timóteo cresça e se torne um homem retraído. Ele, por muitas vezes, ele sentia medo. E Paulo ele vai escrever a esse filho na fé. E Paulo ele vai tratar nessa carta como a igreja ela deve se portar. Ele vai dar o manual de como o obreiro ele deve ser, como a igreja deve se portar. E com a vida de Timóteo eu aprendo uma coisa: por ele ser um homem jovem, por ele ser um homem tímido e doente, eu aprendo aqui uma coisa: que o Senhor muitas vezes escolhe as coisas loucas desse mundo. O Senhor escolhe aqueles que não são para colocar em uma posição alta. Muitas vezes o Senhor pega pessoas que o mundo não dá. Glória a Deus, aleluia! Glórias, aleluia! Desprezadas, e diz: dessa pessoa eu farei um pastor, eu farei um pregador da minha palavra. Aleluia! Glória! Paulo ele vai escrever a Timóteo e ele vai dar essas instruções de como a igreja ela deve se portar. E quando Paulo ele escreve a Timóteo, naquela igreja está acontecendo várias coisas. O evangelho ele começa a crescer. Só que quando o evangelho ele começa a crescer naquele lugar, também começa a crescer a oposição. O inimigo ele começa a se levantar contra aquela igreja e começa a atacar. E também no meio daquela igreja começam a surgir algumas pessoas que vão começar a distorcer o evangelho. Começa a surgir no meio daquele povo homens que começam a distorcer a palavra do Senhor. Mas Paulo ele vai trazer uma palavra e vai dizer que é uma palavra viva e eficaz, que Jesus Cristo um dia veio ao mundo e morreu para nos dar vida e livrar dos pecados. Paulo ele vai dizer que essa palavra de Jesus Cristo foi quem transformou a sua vida. E o primeiro ensino que ele vai trazer para Timóteo é esse: continue pregando o evangelho, continue pregando a palavra, porque glória a Deus, aleluia! Mesmo que muitos estejam se levantando e dizendo: esse Deus aí não é verdadeiro, Jesus Cristo ele não ressuscitou, continue dizendo: Jesus Cristo um dia veio, Jesus Cristo operou no meio da igreja, Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo... Glória a Deus, aleluia! É
eles começam a falar coisas contra o Evangelho. E Paulo ele vai dizer que ali eram algumas fábulas, que ali eram coisas de mentirosos. Ele vai dizer: Timóteo, insiste na pregação do Evangelho, não se desvia da palavra do Evangelho. E nós vamos ver que esse não é um problema no início da igreja. Esse problema ele persiste até os dias de hoje. Se nós entramos na internet, se nós lemos os jornais, nós vamos ver que o mundo ele nunca está contente com a igreja do Senhor. O inimigo ele sempre tenta atacar a igreja de várias formas. E agora o inimigo ele mudou a sua estratégia. O inimigo não está mais investindo em atacar a igreja, em bater os cristãos, em matar. Não, eles não se contentam apenas com isso. Eles começaram a se infiltrar no meio da igreja e começaram a distorcer as verdades do Evangelho. No Brasil, isso é comum. Nós entramos na internet e nós vamos ver muitas pessoas que começam a zombar do Evangelho. Tanto que pessoas que não conhecem a palavra do Senhor verdadeiramente, eles começam a zombar das coisas do Senhor. Eles começam a não dar mais créditos à palavra do Senhor. Eles começam a dizer: esses daí não vão para frente, porque no meio da igreja começou a surgir várias mentiras. Nos púlpitos por aí começam a subir pessoas que estão em pecado, pessoas que se desviaram da palavra do Senhor, continuam subindo no púlpito e enganando várias pessoas. Esses hereges estão subindo por aí e enganando várias pessoas, mas a palavra do Senhor que Paulo vai trazer para Timóteo e também serve para a igreja é essa: que mesmo que muitos continuem com mentiras, mesmo que muitos tentam distorcer as verdades do Evangelho, nós como os crentes lavados e remidos, Glória a Deus, aleluia! muitos estejam desviando da palavra, no nosso coração não pode faltar a verdadeira palavra do Senhor. Não pode da nossa boca se afastar o Evangelho genuíno. Glória a Deus, aleluia! E no verdadeiro Evangelho, o Senhor ele vai continuar agindo verdadeiramente no meio da igreja. Então não cesse de adorar o nome do Senhor, não cesse de ensinar a palavra do Senhor, porque o Senhor ele vai continuar operando no meio da igreja. Aleluia! Glória a Deus! E já no capítulo de número 4, no versículo de número 12, Paulo ele vai virar e vai falar: ninguém despreze a tua mocidade. Ele está falando ali a Timóteo. Ele começa a dar um exemplo de como um cristão ele se deve se comportar. E no meio daquela igreja, no meio daqueles hereges, existia alguns homens que começavam a olhar para Timóteo como ele era um homem novo, como ele estava começando o seu ministério. Eles começam a desprezar aquele homem. Eles começam a dizer: aí não vai dar nada. E é assim que muitas vezes o inimigo age. Ele olha para algumas pessoas que estão aqui e diz: aí, esse daí não vai para frente. Esse aí, como não tem uma família de influência, vai parar por aí. Muitos olham e veem você dessa maneira e dizem assim: logo, logo esse fogo para. Logo, logo ele para. Logo, logo ele desvia. Mas a palavra do Senhor é essa: vai continuar vivo. Persiste. Glória a Deus, aleluia! Quando a igreja ela se volta para o Senhor, mesmo que muitos vão dizer que não vai dar nada, o Senhor pega que o mundo diz que não vai dar nada, ele pega e enche do Espírito Santo e faz do servo do Senhor. Mesmo que muitos estejam desprezando, o Senhor vai dizer assim: eu morri na cruz para dar vida para ele, eu trouxe o Espírito Santo para a vida dele.
quando a gente vamos ler a Bíblia, nós vamos ver que nós sempre somos um exemplo para o mundo. O mundo está olhando para a gente. Nós muitas vezes pensando que ninguém está observando, mas muitas vezes nós saímos da nossa casa e estamos vindo para a igreja. E muitos que conheciam o nosso passado, muitos que conheciam a nossa vida, nós falamos assim, não, isso aí não vai dar nada. Isso aí logo para. Mas a palavra do Senhor continua perseverando, continua buscando a palavra do Senhor, continua insistindo, exorta, ensina, porque a tua vida é um exemplo, porque muitas pessoas estão olhando para você, e quando muitas pessoas estiverem olhando para você e começar a ver o agir do Espírito Santo na tua vida, quando muitas pessoas estiverem observando e ver o agir do Senhor na tua vida, essas pessoas vão olhar e vão dizer, verdadeiramente o Senhor é na vida dela, verdadeiramente o Senhor é na vida dos jovens, verdadeiramente o Senhor é na vida da igreja. Glória a Deus, aleluia! De número 14, Paulo, ele vai dar o exemplo para Timóteo e vai dizer, não desprezes o dom que há em ti. E esse era o ênfase que eu queria dar nessa palavra. Não desprezas o dom que há em ti. Glória a Deus, aleluia! Olhando para Timóteo vai dizer, Timóteo, não despreze aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Não negligencie aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, porque o Senhor, Ele tem vários planos para as nossas vidas. Várias pessoas aqui foram cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas aqui o Senhor disse que um dia iria cantar, e muitas pessoas iriam ser transformadas através da sua vida. Muitas pessoas estão aqui e tiveram uma promessa que um dia ia sair pelo mundo pregando a palavra do Evangelho. Tem pessoas aqui que quando aceitaram Jesus, Deus usou alguém e disse assim, esse aqui vai ser um pastor, esse daqui vai fazer a minha obra, esse daqui eu vou usar, e quando ela estiver orando, pessoas vão ser curadas. Timóteo, ele estava passando por aquilo, muitas pessoas estavam olhando para ele dizendo, não vai dar nada, mas Paulo vai dizendo, existe um dom do Senhor que é sobre a tua vida. A promessa do Senhor ainda é sobre a tua vida. Não negligencie aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Paulo está dizendo para Timóteo, não deixe apagar a chama do Espírito Santo que há na tua vida. Glórias, aleluia! Porque um dia o Espírito Santo desceu sobre a igreja e o Espírito Santo encheu a igreja. E hoje eu queria trazer uma palavra para você da parte de Deus dizendo, não negligencie aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Não deixe essa chama se apagar. Não deixe que o Espírito Santo pare de agir na sua vida. E Paulo, ele vai trazer essa palavra porque ele era um jovem tímido. Ele era um homem que quando a perseguição via, muitas vezes ele chegou a temer. Mas Paulo, ele vai trazer uma palavra para ele. Por quê? Porque essa chama que há dentro de nós, ela não pode ficar acesa se for de qualquer jeito. Essa chama que arde no nosso coração, esse Espírito Santo que é o nosso ajudador, esse Espírito Santo que é o nosso consolador, nós não agradaremos Ele de qualquer maneira. Nós devemos ter uma vida no altar. Glória a Deus, aleluia! Presença. Aqui já foi dito nessa igreja aqui nesta noite, se a igreja ela quiser ter poder, se a igreja ela quer continuar com essa chama acesa, ela deve se voltar para a oração, ela deve se voltar para glória a Deus, aleluia! Ela deve se voltar para a verdadeira doutrina, ela deve servir o Senhor com coragem. Ela mesmo que o inimigo se levante para a igreja, ele vai chegar e vai dizer, se eu continuo, porque eu creio nesse Espírito Santo que é sobre a minha vida, eu creio nesse Jesus que um dia desceu e morreu pela minha vida, eu creio nesse Jesus que breve voltará para buscar a sua igreja. Então não deixe essa chama
mesmo oprimido pelo inimigo, essa mesma chama vai ser ardida outra vez no teu coração. Esse Espírito Santo vai te encher novamente. Então, para você ser cheio, você tem que deixar a sua vida no altar, você tem que voltar para a oração, você tem que voltar para ler a Bíblia, porque enquanto essa igreja adora, o Senhor enche essa igreja. Glória a Deus, aleluia! E adora o nome do Senhor, Ele renova as tuas forças. Enquanto você adora, o Senhor Ele visita a tua casa. Enquanto você adora, o Senhor traz cura para a tua alma. Glória a Deus, aleluia! Paulo vai dizer no versículo de número 15: medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu proveito seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Você quer ser usado por Deus. Você sabe do chamado que o Senhor tem para a sua vida. Você sabe que as promessas do Senhor são verdadeiras. E a palavra que Paulo ele vai trazer, e a palavra que o Senhor quer falar para essa igreja nesta noite é: medita nessas coisas. Ocupa-te na palavra do Senhor. Continua buscando a palavra do Senhor, porque vai salvar não somente a ti, mas vai salvar tanto aqueles que te ouvem. Você quer que sua família aceite a Jesus? Você quer que sua família sirva a esse Deus que você serve? Você quer que seus vizinhos entendam que Jesus realmente é na tua vida? Insiste na palavra do Senhor. Busca ao Senhor. Continua orando. Glória a Deus, aleluia! Não só vai salvar a ti, mas os que te ouvem. E enquanto essa igreja prevalece de pé, enquanto essa igreja busca ao Senhor, o Senhor opera nela e através dela. Glória a Deus, aleluia! A palavra que eu queria trazer para os irmãos dessa noite: persevera na palavra do Senhor. Insiste na palavra do Senhor. Porque nessa igreja aqui, o Senhor ele vai levantar pessoas. Glória a Deus, aleluia! Mulheres para falar da palavra do Senhor. Que quando cantarem, vidas serão libertas.